Começar aqui resolvendo as questões do concurso da Prefeitura de Guaramirim, que aconteceu no dia 3 de dezembro, aqui em Santa Catarina. Foi um concurso para a área da educação. E eu vou resolver as questões de matemática, que foram comuns, né, a todos os cargos. Vamos resolver, então, começando aqui por essa questão 9 aqui de matemática. O que ele está falando? Ele está falando que a legislação brasileira prevê que após o processo de pré-resfriamento de carcaças de frango, por imersão em água, visando o posterior congelamento, a carcaça poderá conter até 6% do seu peso total em água durante um dia de produção. Algumas amostras das carcaças são selecionadas para aferir se o processo está obedecendo este limite. Então, supondo que uma das amostras seja uma carcaça de 2,8 kg, aqui, né, 2,8 kg, qual o máximo de água que essa carcaça poderá conter a fim de não extrapolar, né, o limite legal? Então, o limite legal é 6%. A gente viu que o limite legal é 6%. E de 6% de quanto? Ele quer saber se um frango tiver 2,8 kg, quanto que de água pode ter nesse frango. Então, é só eu descobrir quanto que é 6% de 2,800. Como as respostas aqui, ó, elas estão todas em gramas, ó, então já vamos passar esse 2,8 kg para gramas, que nada mais é do que 2.800 gramas. Né? Porque se 1 kg tem 1.000 gramas, é só eu multiplicar por 1.000 esse valor. Então, um jeito de achar 6% bem fácil desse valor, eu sempre gosto de trabalhar com as unidades assim, ó, 10%, que é fácil de achar, né? É só eu andar uma vírgula para cá, então 10% de 2.800 seria 280. 5%, que 5%, se eu acho fácil aqui 10%, 5% é a metade de 10, então vai ser 140. E 1% é 1/10 do 10. Então, se 10% é 280, 1% vai ser 28. E aí você trabalha com esses valores e vai somando até chegar no 6%. Como eu quero 6%, eu só preciso somar essas duas partes aqui, ó. Como eu sei que 5% é 140 e 1% é 28, se eu somar 5 com 1 aqui, ó, vai dar 6%. E aí eu somo esses valores, ou seja, o total de água que esse frango pode ter é 168 gramas. Aqui, ó, fica a nossa letra aí. Continuando aqui nas questões de matemática do concurso de Guaramirim, Santa Catarina. A questão 10 fala o seguinte, ó, César trabalha aos finais de semana vendendo caldo de cana no parque da cidade. Ele oferece opções caldo de cana puro, caldo de cana com limão e caldo de cana com abacaxi. Ou caldo com limão e abacaxi, né, que tem os dois. Num domingo ele vendeu 350 copos, ó, então essa informação aqui é importante pra gente. Sendo que 225 tinham limão no caldo, 135 tinham abacaxi e 70 tinham os dois, tinha limão e abacaxi. Então, com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de copos de caldo de cana puro. Ele quer saber puro, ou seja, que não tem nem limão e nem abacaxi. Essa aqui era uma questão de conjuntos, tá? Podia resolver da seguinte forma, ó. Você tem, ou ele vai vender com limão, tá? Vou botar aqui, ó, limão, ou ele vai vender com abacaxi, vender com os dois, que é essa interseção aqui no meio, ó, limão e abacaxi, tá? Ou se não tiver nem dentro do limão, nem no abacaxi, nem nos dois, vai ser o puro. Então o que sobrar aqui vai ser o caldo de cana puro, tá? Ou seja, ele vendeu num total de 350 copos. Essa informação que a gente precisa ter também. Se eu sei que ele vendeu, ó, 225 continho limão, então 225 é a quantidade total de limão, é esse círculo aqui, ó, limão. Só que eu tenho a parte que vendeu só com limão e a parte que vendeu com limão e abacaxi. Então a gente sempre começa aqui pela interseção, ó. Ele fala que abacaxi foi 135 e que vendeu os dois, ó, limão e abacaxi, foram 70 copos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar 70 aqui no meio, ó, que é o que vendeu limão e abacaxi. E agora eu só preciso descontar, ó. Então o que tomou só com limão, eu vou fazer 225 menos 70, tá? Que vai dar 155, acho que é, né? 155, isso. Tá? E aí aqui, ó, que tomou só com abacaxi, eu vou fazer 135 menos os 70, que vai dar 65, né? 65. Ou seja, para eu saber quantos que tomaram puro, eu vou ter que somar isso aqui e descontar dos 350 que foram o total. Então eu vou fazer aqui, ó, vou fazer 155 mais os 70 mais os 65. Se tu somar isso aqui, ó, vai dar 10, vai dar 1, aqui vai dar 12, 19,
vai 1, vai dar 290. Ou seja, ó, 290 copos foram ou com limão, ou com abacaxi, ou com os dois. Ou seja, para 350, eu vou fazer 350 menos 290, ou seja, que tomou caldo puro foram 60 copos. Aqui é a diferença do 290 para o 350. Então fica aqui na nossa letra B. Continuando aqui na questão 11, a questão 11 é uma questão de geometria espacial. Tá? Então o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando que o restaurante oferece um cardápio com uma porção de 12 dadinhos de tapioca. O chefe do restaurante é conhecido por seu perfeccionismo e exige que os dadinhos de tapioca sejam servidos no formato de cubo com aresta 3. Ou seja, se eu tenho um cubo aqui, ó, o que significa a palavra cubo? Significa que o cubo tem todos os lados iguais, tá? Todos os lados são iguais do cubo. Então, se ele me falou que a aresta é 3, a largura é 3, a altura é 3 e o comprimento também é 3, tá? E eu tenho 12 dadinhos iguais a esse aqui. Então, eu vou fazer 12 vezes esse dadinho aqui, ó, de 3 por 3. Tá? Então, essa informação aqui é importante, ó, cubo. Ó, porque com isso, eu sei que todos os lados são iguais e com isso eu consigo calcular o volume de cada dadinho de tapioca. Tá? O restaurante trabalha com delivery e eles desenvolveram uma embalagem em forma de um paralelepípedo retangular específica para esta porção. As dimensões internas da embalagem são, então eu vou ter uma embalagem aqui, onde eu vou acomodar, daí ele falou que é em formato de paralelepípedo, né? Ou seja, paralelepípedo daí todas as dimensões são diferentes, né? É diferente do cubo, então eu tenho aqui uma caixa, tá? Eu tenho 10 centímetros de largura, 13 de comprimento e 4 de altura. É aqui dentro que eu vou colocar meus dadinhos de tapioca. E aí ele falou que após colocar os 12 dadinhos de tapioca na embalagem, percebe-se que sobra um espaço entre eles e a embalagem. Esse espaço é necessário para que os dadinhos ficarem bem acondicionados, não sendo espremidos e perdendo seu formato cúbico. Assinale a alternativa que apresenta o volume que sobra dentro da embalagem. Que sobra. Então, qual que é o volume que sobra dentro da embalagem? Eu vou ter que calcular qual que é o volume da embalagem. Eu vou ter que calcular esse volume aqui. Vou ter que calcular o volume dos dadinhos, multiplicar por 12, que daí eu vou ter o volume total, e fazer um menos o outro vai ser o que vai sobrar. Tá? Então, primeiro, como é que eu calculo o volume da embalagem? É só multiplicar todos os lados. Ó. Então, vai ser 10 vezes 13 vezes 4. Isso aqui vai dar 40, 40 vezes 13. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 13 vezes 40. Eu vou baixar o zero aqui, vai dar 12, vai dar 520. Ó. Então, o volume da embalagem é 520 centímetros cúbicos, tá? Que ele me deu aqui as dimensões tudo em centímetros, né? Então, o volume da embalagem é 520 centímetros cúbicos. E dos dadinhos de tapioca, ó, vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 centímetros cúbicos. Só que isso aqui é o volume de um dadinho, eu tenho 12, né? Então, eu vou ter que fazer 27 vezes 12 ainda. Ah, como é que eu faço isso aqui? Ó? 7 vezes 2, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aqui vai dar o próprio 27. Aí eu vou somar isso aqui, vai dar 12, ó, 324. 324 centímetros cúbicos é o volume que os 12 dadinhos de tapioca ocupam na embalagem. E aí qual que é o espaço que sobra? 520 menos 324. Tá? Fazendo isso aqui, ó, vai dar 6... Aqui vai dar 50, vai dar 11, vai dar 9 e 1, né? 196 centímetros cúbicos. Então, a diferença entre eles é o volume que sobra, que é o que ele está pedindo aqui, ó, fica na letra C. Questão de número 12, tá? Ele fala o seguinte, ó, utilizando os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, é possível formar vários números de 3 algarismos distintos. Ó, essa informação aqui é importante, ó, ou seja, os algarismos não se repetem. Tá? Colocando esses números em ordem crescente, teremos o primeiro número 1, 2, 3, o segundo 1, 2, 4 e assim por diante. Nessa sequência, qual é o número que deverá ocupar a 17ª posição? Tá? Nesse caso aqui, eu recomendo até, você pode fazer na mão mesmo, né? Então, você tem assim, ó, quais são as combinações que você tem? Ó? Você começa lá, 1, 2, 3, depois 1, 2, 4, aí você fez o com 1 com 2, daí qual que é o próximo aqui, ó? 1, 3, 2, 1, 3, 4, depois 1, 4, 2, 1, 4, 3, né?
Então, ou seja, ó, iniciando com o número 1, você tem 6 possibilidades. Ó, 6 possibilidades. Iniciando com o número 2, né? Então, tu vai ter aqui, ó, 2, 1, 3, depois 2, 1, 4 e assim por diante. Ou seja, tu vai ter mais 6 possibilidades aqui. Ele quer a 17ª posição. Então, ou seja, aqui eu já tenho 6, aqui eu já tenho 6, eu tenho 12. Na próxima aqui, ó, eu vou ter 18. Né? Então, eu vou terminar aqui na 18ª posição. Ele quer saber a 17ª aqui, ó. Quando eu for começar esse aqui, eu vou começar com o número 3 aqui na frente. Ó. Então vai ser 3, 1, 2, vou colocar na ordem. 3, 1, 2, depois 3, 1, 4, depois 3, 2, 1, 3, 2, 4, daí agora 3, 4, 1 e 3, 4, 2. Tá? Ou seja, esse último aqui, ó, é minha 18ª posição. E o que ele está pedindo é a 17ª. Então, o número aqui que ele está pedindo é o 341. Fica aqui resposta letra D. Continuando aqui na nossa questão de número 13, tá? Aqui ele envolve dois conceitos. Tá? O primeiro é de anagramas. A gente vai ter que calcular aqui os anagramas da palavra ácido e também de probabilidade. Tá? Então, o que ele está perguntando aqui? Ó? Ele conta uma historinha, né? Ele fala que quando reorganizamos a sequência das letras, faz os anagramas, daí ele fala o seguinte, ó, Gabriel escreveu todos esses anagramas, né, da palavra ácido, ele escreveu em pedaço de papel e colocou numa urna. E ele quer saber, sorteando ao caso um desses papéis, qual a probabilidade de que o anagrama nele inscrito inicie e termine com consoante, tá? Então, primeiro vamos lá no conceito de probabilidade. O que é probabilidade? Como é que eu calculo? Probabilidade é o seguinte, tu vai fazer sempre assim, ó, o que eu quero dividido pelo que eu tenho. O que eu tenho são todas as possibilidades, são todas as possibilidades de acontecer algum evento. E o que eu quero é só o que me interessa. Então, nesse caso é o seguinte, ó, o total vai ser o total de anagramas da palavra ácido, vai ser o total de papeizinhos que ele escreveu lá e colocou na urna. Esse vai ser o total. E o que eu quero? Eu quero todos os papeizinhos que comece, né, que inicie e termine com consoante. Então a gente vai ter que calcular isso. Quanto que é o total e quanto que é o que eu quero. Primeiro vamos calcular o total. Quantos anagramas eu consigo fazer com a palavra ácido? Ó, a palavra ácido ela tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Nenhuma delas se repete, né? Então eu vou simplesmente fazer 5 fatorial. Porque se alguma delas se repetisse, eu ia dividir aqui pela repetição. Mas como nenhuma delas se repete, é só você contar quantas letras tem e fazer o fatorial. Como é que eu faço o fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, ou seja, eu tenho um total de 120 possibilidades. Então, aqui ó, na minha fórmula agora, eu tenho o total, que é o Tzinho ali embaixo, ó, 120. Ou seja, o Gabriel lá, ele escreveu 120 papeizinhos. Ele colocou 120 papeizinhos na urna. E aí ele quer saber qual que é a probabilidade de eu sortear uma palavra, lá, um anagrama, que comece e termine com consoante. Agora eu preciso saber quantos papeizinhos desses 120 aqui, quantos que começa e termina com consoante. Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai fazer 5 casinhas aqui, ó, porque a palavra ácido tem 5 letras, né? Então tu vai colocar 5 casinhas, representando os anagramas, né? Cada casinha dessa aqui é uma letra. Então, ó, eu quero que comece com consoante e termine com consoante. Aqui no meio, as vogais vão se alternar entre elas, mas aqui nas pontas tem que ser consoantes. E aí tu vai fazer o seguinte, ó, quantas consoantes pode ocupar essa posição aqui, ó, essa primeira posição? A palavra ácido ela tem 2 consoantes, ó, tem a letra C e a letra D, ou seja, tem 2 possibilidades de eu colocar uma consoante aqui na primeira letra. E na segunda letra, na última, no caso, também tem que ser consoante, só que se eu já coloquei uma consoante lá na frente, aqui só sobrou uma possibilidade. Então, ou seja, se eu colocar o C aqui, só vai sobrar o D para eu colocar aqui. E se eu colocar o D aqui, só vai sobrar o C para colocar aqui. Então, essas são as possibilidades que eu tenho de consoante nas pontas, iniciando e terminando, porque eu só tenho 2 consoantes, então para a primeira posição eu tenho 2, e aí como eu já usei uma consoante aqui na frente, só vai sobrar uma lá atrás. E as vogais, quantas vogais eu tenho? Ó? Quantas vogais podem ocupar essa posição aqui? Ó? Eu tenho 1,
três vogais, né? Então, essa posição aqui pode ser ocupada por três vogais, pode ser a letra A, a letra I ou a letra O. Nessa segunda posição aqui, eu só vai sobrar duas vogais, porque uma eu já usei aqui, e aqui só vai sobrar a última vogal. E aí agora eu só multiplico tudo isso aqui. Então vai ser 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12, vezes 1, 12. Então, ou seja, eu tenho desse 120 aqui total, eu tenho 12 papeizinhos lá, 12 anagramas, que começam e terminam com consoante. E aí agora eu vou colocar aqui, ó, ou seja, a minha probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. O que eu quero? 12. Tem 12 papeizinhos lá dentro que me interessam, que me servem. De um total, né, de um universo de 120. E agora eu faço essa divisão. 12 dividido por 120 vai dar 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Tá? Então a probabilidade aqui, ó, fica a letra A, 10%. Questão de número 14. A logomarca da construtora Catavento é formada por 6 triângulos, ó, 6 triângulos retângulos, informação importante também, como mostra a figura abaixo. Cada um desses triângulos possui lados 3, 2,4 e x centímetros, sendo x o menor lado desse triângulo. Tá? E aí ele quer saber, com base nesses dados, determine a área total. A área total. Então, a área total é a área dos 6 triângulos. É a área total desses caras aqui, ó, desses 6 triângulos aqui. Então, eu preciso saber, basicamente, qual que é a área de um deles e multiplicar por 6 no final. Então, como é que vai ser essa resposta? Ó, a área total que eu quero saber vai ser o quê? Vai ser a área de um triângulo só. Eu vou botar um triângulozinho retângulo aqui, ó, multiplicado por 6. Então, eu preciso saber a área de um triângulo só aqui, de uma pá, né, digamos assim, do catavento. E daí, se eu descubro a área de um deles, eu multiplico por 6 no final e eu acho a resposta. Como é que eu calculo a área de qualquer triângulo? Ó, a área de qualquer triângulo é o quê? É base vezes a altura dividido por 2. Sendo que, ó, quando eu tenho o triângulo retângulo aqui, ó, isso aqui é minha base e esse aqui é minha altura. Então, se eu descobrir quanto que vale a base, multiplico pela altura e divido por 2. Porque é como se eu tivesse aqui como se fosse um retângulo, ó. Como é que eu calculo a área do retângulo? É base vezes altura. Só que como eu tô dividindo no meio aqui, ó, eu tenho um triângulo, na verdade, um triângulo retângulo, então por isso que eu divido por 2 aqui. Então, fica base vezes altura dividido por 2. Simples assim. E aí, o que ele me fala? Ele fala que os lados do triângulo é 3, 2,4 e x, sendo x o menor lado desse triângulo. Se é o menor lado, eu vou considerar que é a minha base aqui, ó. Eu vou chamar de x aqui, ó, que é o menor lado desse triângulo. E aí, sobrou quem? Sobrou o 3 e o 2,4. Aonde que eu coloco o 3 e aonde que eu coloco o 2,4? Ora, tu concorda que esse lado aqui é o maior, a hipotenusa, a diagonal aqui é o lado maior. Então, aqui tem que ser o 3 e aqui tem que ser o 2,4. Porque não tem como eu colocar o 3 aqui e o 2,4 aqui, porque num triângulo retângulo, a hipotenusa, aqui a diagonal, ela é o maior lado. Então eu tenho que colocar o maior número lá. E aí ele me falou que o x é o menor lado. Então, se o x é o menor, eu vou colocar o x aqui na base. Então, ou seja, para eu calcular a área desse triângulo, ó, eu tenho a minha base, que vai ser o x, que eu preciso achar. A altura eu já sei que é 2,4 dividido por 2. Tá? Simples assim. Então, se eu achar o valor do x, eu mato a questão, porque daí depois eu só substituo aqui, ó, a minha área total vai ser quem? Vai ser, ó, x vezes 2,4 dividido por 2 vezes 6. Eu até já posso simplificar, ó, esse 6 com esse 2 aqui, ó, vai sobrar 3 aqui, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, na verdade, o que eu preciso fazer? Achar o valor do x, multiplicar ele por 2,4 e multiplicar ele por 3 depois no final. Tá? Então vamos lá, como é que eu acho o valor de x? Eu vou ter que fazer um Pitágoras aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui é x, aqui é 2,4 e aqui é 3. Então eu vou pegar esse lado maior aqui, que a gente chama de hipotenusa, e levar ele ao quadrado, e vai ser igual a quem? 2,4 ao quadrado, x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, 2,4 ao quadrado. Vai ter que fazer a continha, vou fazer aqui no cantinho assim, ó, 2,4 vezes 2,4. Tem que treinar isso aí, tá? Não pode ter preguiça de fazer, ó. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4, ó. 498. 48, desculpa. Daí vou somar aqui, ó, vai dar 6, aqui vai dar 17, vai 1, 576, ó. Tenho duas casas decimais, então eu ando, ó, uma, duas casas cardinais, vai dar 5,76, ó.
Então, 2,4 ao quadrado vai dar 5,76 mais x ao quadrado. Agora eu vou passar esse 5,76 lá para o outro lado. Vai ficar 9 menos 5,76 igual a x ao quadrado. E aí, quanto que é 9 menos 5,76? Tem que fazer no cantinho lá. Ó. Vai fazer 9, faz assim, 9,00 menos 5,76. Fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 4, vai dar 2, ó, vírgula embaixo de vírgula. E aqui vai dar 3, né? Porque tu vai emprestar um lá do 9, vai ficar 8 menos 5. Então, vai ficar 3,24 igual a x ao quadrado. E agora eu vou passar esse quadrado em forma de raiz para cá. Vai ficar raiz de 3,24 igual a x ao quadrado. Igual a x, né? Porque daí eu passei esse quadrado em forma de raiz para cá. E agora, como é que eu resolvo isso aqui? Raiz de um número com vírgula. Vamos eliminar essa vírgula aqui, ó. Vamos fazer que esse 3,24 é a mesma coisa que 324 dividido por 100. E aí, quando eu faço a raiz disso, eu posso fazer a raiz de baixo, a raiz de cima e a raiz de baixo. Eu separo em duas raízes. A raiz de 100 a gente sabe que é 10. Então, isso aqui, ó, o x, ele vai ser, aqui embaixo vai ser 10, porque a raiz de 100 eu sei que é 10. E a raiz de 324, como é que eu acho a raiz de 324? Tu pode fatorar o 324. Tu faz assim, ó, 324, vou fatorar ele. Vai dar por 2, que vai dar 100 e... Eu tinha feito ali 162. Depois tu faz por 2, que vai dar 81. Daí não dá mais por 2, dá por 3, que dá 27. Depois dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. E aí tu vai fazer o seguinte, como eu estou trabalhando com raiz quadrada, a cada 2 ele sai da raiz. Ó. Esse sai da raiz, esse sai da raiz e esses dois aqui saem da raiz. Ó. Então tu vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então a raiz de 324 é 18. 18 dividido por 10 vai dar 1,8. Então eu sei que o valor do x é 1,8. Tá vendo? Ou seja, a raiz de 3,24 é a mesma coisa que 1,8. Então esse x aqui, ó, ele é 1,8. Agora, que eu sei que o x vale 1,8, eu volto aqui e substituo. Ó. A área total igual a 1,8 vezes 2,4 vezes 3. Aí tu vai ter que fazer essa continha. Ó. Quanto que é 1,8 vezes 2,4? Tá? Ó, 8 vezes 4, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2 vezes 1, 2 vezes mais 1, 3. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 13, vai 1, 432. Ó. Então eu tenho 1, 2 casas decimais, tu conta aqui, ó, 1, 2 casas decimais dá 4,32. Então a área total vai ser 4,32 vezes 3. E agora tu tem que pegar esse 4,32 e multiplicar por 3. Então vai dar 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Duas casas decimais, ó, 12,96. Então, minha área total vai ser 12,96 centímetros quadrados. Tá? Então, essa aí era a pegadinha. Era muito trabalho ali, multiplicação com vírgula, né? Mas a resposta, então, fica aqui na nossa letra D, aqui, ó, 12,96. Continuando aqui na nossa questão 15 de matemática, tá? Ele fala o seguinte, ó, Celina está iniciando uma jornada de estudos com a finalidade de aprimorar seus conhecimentos em linguagem de programação. Ela escolheu uma estratégia de jornada de 40 dias, ininterruptos, dedicando 40 minutos em cada desses dias para o estudo. Sabendo que ela iniciou uma terça-feira, em qual dia da semana ela irá concluir essa jornada? Bom, aqui é o seguinte, ó, toda vez que ele quer saber a posição, né, ele te dá uma sequência e fala assim, qual que é a posição tal. O que você vai fazer? A regra é sempre a mesma. Tu vai colocar a sequência aqui, até ela começar a se repetir. Então, ele falou que começou na terça, então tem que tomar cuidado com isso. Ele começou na terça. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. A partir daqui, ele começa a se repetir de novo. Daí vai lá, terça, quarta, quinta, né? Então, ou seja, ele se repete, a gente sabe que são 7 dias na semana, né? Então, eu sei que a cada 7 dias, a sequência se repete. Então, quando a questão for assim, tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai pegar o dia, então ele quer saber qual que é a posição 40, né? Ele começou aqui, ó, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, a posição 4, 5, 6, 7, e a partir daqui começa a se repetir. Quando tu vai fazer questão desse tipo, tu vai fazer sempre dessa forma. Tu vai pegar a posição que ele quer
que no caso é o 40º dia, né? Vai dividir pelo número da repetição, então aqui no caso se repete a cada 7 vezes, a sequência se repete, tu vai dividir por 7, tá? Tu vai fazer essa divisão, ó, como é que dá? Aqui vai dar 5, né, que vai dar 35, e vai sobrar 5, ó. A hora que não dá mais para dividir, tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai pegar esse resto aqui e vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, aqui, ó, o resto da divisão é o número correspondente à posição final, ou à posição que ele está pedindo, no caso, tá? Então, nesse caso aqui, ele terminou, ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, ela vai terminar o curso no sábado. Isso funciona sempre, tá? Então, você vai dividir pelo número aqui. Aqui você coloca o número da posição que ele está te pedindo. Aqui tu coloca de qual que é o intervalo de repetição. Então, se fosse 3, se fosse 4, se fosse 5, tu vai dividir. E aí tu vai pegar o resto da divisão, e esse resto é o que vai ser o correspondente aqui do que ele está pedindo, tá? Então essa questão bem simplesinha aqui, a resposta é a letra A, sábado. Questão 16. Leila está testando o consumo e duração da bateria do seu celular. Depois de diversos testes, ela percebeu que a cada 15 minutos a carga do seu celular diminui 6%. Num determinado dia, Leila olhou o seu celular às 15 horas e percebeu que estava com 78% da carga da bateria. Supondo que o consumo de bateria mantenha-se constante e na proporção indicada anteriormente, determine o horário em que o celular de Leila está lá com 12% da bateria. Então, ou seja, às 15 horas, a hora que era 15 horas lá, ela olhou no celular dela, o celular dela estava com 78% de bateria. Aí a gente sabe que o celular dela descarrega 6% por hora, né? A cada 15 minutos. A cada 15 minutos, né, o celular dela descarrega 6%. E aí, em algum determinado tempo lá, né, uma determinada hora, ela olhou e o celular dela estava com 12% de bateria. Ele quer saber que horas que é isso aqui, né? Das 15 até que horas aqui que ele chegou com 12. Então a gente precisa saber aqui, ó, qual que foi a queda dessa bateria. De 78 para 12, né? Então, de 78 para 12, a gente vai fazer assim, ó, 78 menos 12 vai dar 66%. Ou seja, eu sei que nesse intervalo aqui, a bateria dela caiu 66%. E aí a gente poderia até fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Se eu sei que a cada 15 minutos o celular dela descarrega 6%, quanto tempo demorou para o celular dela descarregar 66%? Que foi a queda que teve aqui, né? De 78 para 12 caiu 66%. Então, quanto tempo demorou para cair esse 66%, sendo que a cada 15 minutos cai 6%. Ou seja, é só tu fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, tu vai fazer 6 vezes x igual a 66 vezes 15. Vou passar o 6 dividindo lá, né? Vai ficar 66 vezes 15 dividido por 6. Aqui eu posso simplificar, vai dar 11 vezes 15. Se você multiplicar aqui 11 vezes 15, você vai achar 165 minutos. Tá? Ou seja, esse foi o tempo que demorou para o celular da Leila aqui descarregar os 66%, né? Sair de 78 para 12. Demorou 165 minutos. E aí, quanto que isso representa em hora? Eu sei que 2 horas são 120 minutos. Né? Então, ou seja, para 165 é mais 45 minutos. Então, eu sei que o tempo aqui foram 2 horas e 45 minutos. Esse foi o tempo que demorou para o celular dela descarregar. Esse tanto aqui, né? Ou seja, se começou às 15 horas, tu vai fazer 15 horas, né? Mais as 2 horas e 45, ó. Então vai dar 17 e 45, tá? Então foi nesse horário aqui que o celular dela estava com 12% de bateria, ó, letra B.